Fala pessoal, bem-vindo aí, Marlisson da Transfero. Queria mais uma vez agradecer você, membro aí, cooperado, associado, amigo, telespectador que está aqui nos acompanhando nesse podcast da Corp Link TV. Hoje a gente tem essa presença aí num grande amigo, delegado, empreendedor. Delegado, gente, é do Cicobi, pelo amor de Deus, não é delegado da polícia, não. Mas, Delegado do Cicobi. apesar disso, eu sou confundido, tá, gente? Talvez seja postura, não sei. Delegado Cicobi aí, para quem não sabe, foi um dos representantes eleitos aí pelos nossos cooperados Legal. para estar junto com a gente aí, representando aí a região dele. E, Marcos, cara, queria te agradecer mais uma vez. A gente sabe que esse tempo com chuva, a gente estava até comentando aí, veio de longe, mas está prestigiando aí a Corp Link e você foi um dos primeiros que eu liguei pedindo apoio para botar o logozinho lá de parceiro, me apoiou. Eu lembro até hoje, cara. Preciso falar contigo. A gente fez um call rápido ali. Tu super me apoiou, uma das empresas parceiras do Cicobi aí, tem várias iniciativas legais. E aí queria primeiro escutar um pouquinho, que é a Martins, desde do comecinho que a gente começou lá. Tem uns 10 anos, mais ou menos, né? Quase 10 anos já. Isso aí. Sim, prazer estar aqui com vocês. É muito legal o projeto que vocês estão construindo aqui na Corp Link. E eu acho que o que vocês estão gerando de informação para o mercado tem somado muito para o mercado. Então, o mercado consegue beber um pouquinho dessa fonte e aprender algumas coisas também, de repente se conectar com outros empresários aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil. E precisamos de mais iniciativas como essa, tá? Vamos lá, Marlisson. Vou voltar só até o início do empreendedorismo ali, tá? Então, 10 anos atrás só. Então, eu comecei um projeto chamado Bit1, era um gateway de pagamentos que aceitava crédito, débito, boleto. E nós adicionamos Bitcoin como forma de pagamento ali em 2015 para 2016. Ganhamos alguns projetos de inovação. E quando foi ali em 2017... Foi 2017. 2017. Começou o Plataforma Space. Isso, começou o Plataforma Space e nós viramos ali associados do Cicobi, né? Abrimos a conta com o Cicobi. E o Cicobi nos chamou a atenção porque foi um banco, né? Uma cooperativa, mas um banco que realmente tratava o correntista da maneira correta, né? Então você ligava para o Eduardo, ligava para a Gisele, ligava para as outras meninas do Cicobi, além de atender, resolvia o problema. Não era uma questão de você ficar pendurado meia hora ouvindo uma musiquinha. O Cicobi, ele tentava resolver o problema e quando não resolvia naquele momento ali, vinha aquela voz, né? A gente vai tentar te ajudar, Márcio. Desligava o telefone, 5, 10 minutos depois, voltava com a solução. Então, foi uma experiência muito boa. E aí, de lá para cá, nesses 10 anos, a Bit1 se transformou em Transfero. A Transfero hoje é um grupo internacional, atuando na América Latina, né? Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Europa. Temos algumas operações no Oriente Médio e na Ásia hoje também. Hoje no Brasil nós temos licença de instituição de pagamentos para a parte de pagamentos. Demos entrada na licença de SPAV, né? Que é a versão VASP aqui no Brasil, que é para lidar com ativos digitais. Temos na parte de investimento licença CVM Ambima. E fora do Brasil nós temos algumas licenças, Bahamas, Suíça, para operar ativos digitais. E aí eu vou parar aqui, senão... Cara, fantástico. Assim, assim, é impressionante como a gente lembra muito da Bit1 lá, né? Começou. Primeiro, que era Bitcoin, assim, lá em 2016, 2017. Logo depois veio aquele boom, que aí todo mundo começou a saber o que era, né? Eu lembro que eu dormia ali, comprei meu Bitcoinzinho, ficava dormindo, pô, a madrugada ali, não dava nem vontade de dormir, né, cara? Só subia. E aí, realmente, a Bit1 foi muito pioneira, assim, nesse trabalho que a gente se conheceu e a gente conseguiu atender algumas criptomoedas, né? Vocês ajudaram muito a gente nessa identificação, a gente processava ali TED, né? Com KNAB. Na época não tinha API, não tinha essas inovações, né? E aí realmente foi, cara, a gente conseguiu atender várias empresas bacanas aí de criptomoeda. E depois é impressionante assim a velocidade. A minha pergunta que eu tenho para fazer é assim, quando você sentiu que a Transfero ia se tornar essa potência? Assim, qual foi o dia? Teve um dia que você falou, cara... Não teve dia. Não, né? Como projeto, a ideia era ter no máximo 10 funcionários. 10. A ideia era termos uma empresa
no Rio de Janeiro para prestar serviços para startups no Rio de Janeiro. Então, o projeto nasceu com essa ideia. Chegamos a ter 160 colaboradores, saímos do Rio de Janeiro, Brasil, e estamos em outros continentes. E não foi um estalo, a gente fala que foram as lições aprendidas na dor, né? Então, quando uma conta bancária era fechada, vinha a revolta de termos perdido a conta bancária, mas vinha uma possibilidade nova. O Sicoob foi uma possibilidade nova diante de uma conta bancária fechada. O BRZ, nosso stablecoin, depois a gente pode falar mais, ele nasceu porque nós atingimos os limites de câmbio. E os nossos clientes e usuários das nossas plataformas da Europa falavam, cara, será que não tem uma forma da gente operar de maneira mais ágil com vocês? E aí o BRZ nasceu para sanar uma necessidade da plataforma e sanar uma dor que nós tivemos na pessoa física, né? Na pessoa física, por exemplo, eu fui impedido pelos meus bancos de fazer um câmbio para Bahamas para incorporar uma empresa que nós abrimos lá, né, em 2019. Então, bancos com 10, 15, 20 anos de relacionamento não fizeram um simples contrato de câmbio. E aí eu resolvi o contrato de câmbio como startup, né? Então, uma startup de São Paulo, plugada a um desses bancos que me negaram enviar o dinheiro. Marlisson, eu só preenchi o formulário da maneira correta. Aí veio a revolta com o gerente de banco, né? E aí é uma revolta que eu não tive contigo, por exemplo. Não tivemos essa revolta. Depois eu vou contar um pouquinho do meu lado da mesa. Mas o ponto não houve um planejamento de explosão, houve a consequência de trabalho mesmo. Então, as coisas deram errado, deram certo, e nós soubemos navegar um pouco aí nessa carreira de empreendedor. É verdade. É complicado porque a gente tem um país, né, e um sistema financeiro bastante sólido, consolidado e ao mesmo tempo a gente precisa seguir algumas regras. Então, a gente do Sicoob, eu do meu lado ali, eu sempre fiquei, a gente quando a gente recebeu a notícia ali que a gente tinha várias empresas de cripto que a gente precisava identificar, começar a fazer um processo de due diligence, analisar caso a caso, e aí começou a vir muita notícia no Fantástico. Infelizmente, né, até hoje, né, a gente vê todo dia tem algum sistema de pirâmide explodindo, algum problema. A gente, de vez em quando, risco de imagem, né, o sistema financeiro e o Banco Central bate muito nisso, né, e agora, mais recentemente, mais ainda. E aí fica muito difícil a gente conseguir identificar. Mas, cara, eu ao mesmo tempo, por estar à frente do Sicoob Empresas, ser um cara que eu me considero jovem, né? Para a posição que eu estou, até porque eu já estou há mais de 25 anos, então eu era mais jovem ainda, porque eu continuo falando que eu sou jovem, mas eu sempre me considero jovem, apesar das barbinhas brancas. A gente sempre teve nesse lado de querer apoiar, né? Então, assim, eu lembro que a gente precisou encerrar a conta, mas a gente conseguiu manter um cartão de crédito, que para vocês era importante, né? E a gente sempre manteve essa parceria, sempre esteve muito próximo e sempre tentando ajudar no máximo que... Eu acho que isso que é o mais importante, assim, né? E a BRZ, eu lembro quando você me ligou também, falando do projeto BRZ, demorei um pouco a entender que era stablecoin, vinculada ao real, enfim. A gente tem que aprender daqueles vocabulários. Mas conta um pouquinho da BRZ. Assim. Ela foi a primeira stablecoin de real? Já existia? Foi a primeira stablecoin de real. Stablecoin, o que é, né? É um ativo digital pareado com um real brasileiro. Então, é 1 para 1. Se você tem um BRZ, significa que eu tenho que ter R$1 na minha conta bancária. Então, basicamente é isso. E aí, uma vez que você tem esse ativo no digital, você consegue trocar por outros ativos digitais, né? Então, na época, nós tínhamos uma operação na Europa e aí fazíamos câmbio todos os dias. E aí chegava 2 horas da tarde, não pode mais fazer câmbio hoje. E aí você começava a juntar dinheiro para fazer um câmbio no dia seguinte. E o BRZ conseguiu fazer com que nós trabalhássemos 24/7, né? Então, os clientes compravam o BRZ, então passava a ter o real brasileiro na minha conta bancária, liberava o BRZ para que eles pudessem transacionar, e aí, quando eles tinham a necessidade de ter o real ou receber dólar ou euro na conta bancária deles, nós fazíamos o câmbio ou uma transferência bancária. E aí, só um parênteses aqui sobre a conta do Sicoob. Mesmo a empresa não tendo condições de operar
do jeito que eu operava com o Sicoob, a minha conta física continua ativa verdade. e é o banco que eu mais uso. É verdade. Boa observação, boa observação. Não, e aquilo que você falou no começo também foi pauta do nosso último podcast com o Dionis aí. Fica um abraço. O vídeo tá bombando aí na internet do Dionis. Acho que já é um dos mais visualizados nossos aí, né, Rodrigão? O Dionis tá muito bacana. A gente estava falando muito dessa questão de o importante é resolver, né? Então, quando a pessoa liga, cara, eu tô com um problema de limite diário, favorecido, não tá funcionando, a app não instala. Cara, calma, vamos resolver, fica tranquilo, né? Estabilizar o humor ali, a relação. Então foi legal que você falou logo no começo, não é nada combinado, eu nunca peço para ninguém elogiar o Sicoob. Também não escolho as pessoas que vão Não, elogiar. mas, por exemplo, ontem eu tinha um pagamento para fazer, eu esqueci dele. E aí depois das 6 eu lembrei e mandei uma mensagem lá para aumentar o limite. Só que eu já sabia que era depois das 6. Eu, cara, só vai ser liberado amanhã. Aí eu peguei e mandei mensagem pro Marcelo, né? Marcelo, eu sei que eu quebrei a regra, mas vê o que você pode fazer por mim. Aí ele, cara, qual é o valor que você precisa? Esse valor. Ele, tá bom. Márcio, não dá pelo sistema aqui, eu tenho que subir aqui a escala aqui. Me manda um e-mail aqui, no meu e-mail do Marcelo aqui. Mandei e-mail pro Marcelo, 5 minutos depois estava resolvido. Ele, cara, tá resolvido. Cara, nenhum outro banco ia ter esse problema resolvido desta forma. Eu não gosto de contar para as pessoas, não, mas tem cooperado que me liga 9, 10 horas da noite para mandar aumentar limite diário. E aí, às vezes, a novela tá ruim, eu faço. Falo, porra, irmão, vou ligar o computador aqui. Mas, porra, pelo amor de Deus, quando a novela tá boa, é sacanagem. Não. Mas até eu, cara, o Sicoob, a gente estava falando muito de segurança, né? E o Sicoob bloqueia agora o acesso até de todos. Eu estou falando brincando essa questão. Mas eu explico muito para muitas pessoas que estão acostumadas, porque eu estou, né, desde a da parte operacional ali do Sicoob, comecei como estagiário de TI aí, e as pessoas estão muito acostumadas a gente resolver tudo, mas até eu, 10 horas da noite, corto meu acesso, eu não consigo acessar por uma questão de segurança, por VPN, seja o que for, até aqui no próprio escritório, corto o acesso de todo mundo, a gente não faz nada. Para cooperado é até 8 horas, né, o limite diurno, mas também o cooperado consegue, tem que ser com 24 horas de antecedência, ele consegue ampliar o período noturno dele para até 10 horas. Então, facilita muito, é só entrar no app, até uma dica que eu dou, pouca gente sabe, já deixa logo aumentado o período diurno, porque depois de noturno é R$1.000 e o Pix ninguém faz, não tem jeito. Mas é segurança, não é um problema não, gente. Isso é necessário. E o Sicoob, cara, a gente está batendo muito nessa parte de cibersegurança, assim, né, de dispositivo, de integração. É bem legal isso, que passa bastante segurança, assim. Todas as nossas 4.700 agências, elas estão passando por um embarque sistêmico mesmo de todos os roteadores, todos os computadores. Hoje, qualquer coisa que você pluga numa rede, numa tomada, fica registrado efetivamente qual o dispositivo, né? Então, assim, isso tudo é muito importante a gente passar essa tranquilidade com o cooperado, que às vezes a gente limita algumas funcionalidades, mas é para a segurança de todos, né? Essa questão de também hoje celular, né, cara? Muito roubo, se perde na rua, conseguem identificar facilmente lá o seu... Por mais que a Apple tenha essa segurança toda, né? É impressionante como eles ainda conseguem pegar seu telefone, desbloqueia, bota Face ID, assim. Hoje tá muito complicado. Hoje tá impossível você achar que solucionou o problema. Você solucionou o problema de ontem. Hoje vai ter outro que amanhã você vai ter que resolver, então. Exato. E aí, assim, uma coisa que eu gosto bastante quando a gente conversa também é da sua iniciativa lá de apoio, né, dos jovens, de programação. Conta um pouquinho pra gente, que você me fala um tempo, né, que é um sonho que está se tornando realidade, né? Sim, o Transfer Academy tem 3 anos agora, 3, 4 anos de idade, né, desde que eu comecei esse projeto. Esse projeto nasceu de uma frustração minha, né? Um belo dia eu cheguei no escritório, olhei em volta e não me identifiquei com o escritório, né? E aí, quando eu fui ver o currículo dos sócios, todo mundo fez faculdade boa, todo mundo foi lá fora fazer um passeio, um intercâmbio cultural, e eu estudei aqui na Estácio de Sá, e a Estácio é tida como segundo ou terceiro nível, né? E aí eu falei, cara, não é possível. Eu gosto de estudar, eu criei a porcaria da empresa, desculpa, tá, gente? E não vejo, não estou me sentindo pertencente mais. Eu cheguei em casa meio mal, minha esposa, o que houve? Eu, não, tô estressado. Aí ela, o que houve? Eu contei a historinha pra ela, você é um idiota. Você é dono de uma padaria, tá preocupado com o padeiro. Pede o pão e ele vai fazer o pão pra você. Essa é a historinha que eu ouvi, tá? Ela falou outra coisa, com certeza. E aí eu cheguei no dia seguinte na empresa, peguei o pessoal, cara, gastamos quanto com marketing? X, tá bom. Eu fui lá no Legal, abre uma empresa,
cursos livres, a gente vai dar curso agora e coloca isso aqui como capital da empresa. Não, isso não pode, o padrão aqui é esse. Então tá bom, abre, mas eu vou gastar tudo isso aqui, tá? E aí nós tínhamos um escritório na Aníbal de Mendonça, ali no Leblon, na quadra da praia. Aí eu falei, quem tá usando lá? Nada, só tá depósito. Então não é mais depósito, é sala de aula agora. Peguei 15 alunos, né, e contratei um coordenador e um professor técnico. Chamei os 15 alunos na sala de reunião lá do escritório e falei, galera, tenho 6 meses aqui para mudar de vida de vocês. Se vocês toparem o desafio, a vida de vocês será diferente. Ninguém acreditou. Aí eu chamei a diretora de RH, falei, ó, abre aí 15 vagas, pode deixar no LinkedIn, ela vai ficar 6 meses lá. 15 vagas para desenvolvedor júnior Python e o salário é de R$3.000. Aí todo mundo arregalou o olho, né? Aí R$3.000, R$3.000. O pessoal das outras universidades ganham isso aqui, vocês vão ganhar também. Só que vocês têm que passar na entrevista com ela. E aí o menino, mas o que a gente tem que fazer? Estudar. Eu dou computador, vou dar ar-condicionado, vou dar café, vou dar 2 telas para vocês, mas vocês têm que estudar. O professor está aqui, minha parte eu fiz. E aí durante 6 meses o combinado era chegar às 9 e sair às 4. A garotada chegava às 8, saía a hora que queria. Aí começou a gerar um estresse, porque eu tinha que tirar a galera do laboratório, né? Aí teve dia que eu mandei o professor pegar todo mundo e levar na praia. A praia era na quadra. Os meninos nunca tinham colocado o pé na areia. E aí vai gritar pro mar, vai jogar bola, não sei. E aí no final desse treinamento, nós tivemos um menino que ficou ansioso. E aí no último mês ele começou a mandar o currículo dele e foi contratado por uma empresa para prestar serviço pro Santander. Aí ele saiu. Dos 14 que ficaram, 12 foram contratados por empresas da Transfero ali, né, parceiros, e 2 não passaram por skill social. E aí na segunda turma eu adicionei aulas de skill social, comportamento, conversação, comunicação. A segunda turma também nós tivemos uns 95% de empregabilidade no final do treinamento. Que orgulho, né? E aí eu comecei a fazer parceria com projetos no Rio de Janeiro para implantarmos a metodologia na sala de aula deles e trazer as empresas que nós conhecemos para contratar os meninos, né? Então, a última turma rodou agora no final do ano passado com o Senac, unidades Nova Iguaçu e Copacabana. Tivemos 50 alunos com 36% de empregabilidade no final. Mas os KPIs foram os maiores KPIs da história ali de formação do Senac. E aí foi interessante porque teve diretora chorando. E aí eu nunca... eu não tinha presenciado ainda a diretora de outra instituição chorando porque formou aluno. E aí foi bem interessante. Fantástico, fantástico. A gente estava até conversando internamente aqui que a gente agora está com um braço da Corp Link Tech, né? Legal. Que é um braço de tecnologia e desenvolvimento de sistema, aproveitando todo o know-how aí, né, que a gente pegou no desenvolvimento aí da própria plataforma, né, que é tecnologia 100% nossa, Corp Link aí, a V2, legal. Já está no ar com o aplicativo na Apple Store, no Google Play, e está muito bacana mesmo, a gente está cada vez mais animado. Agora a gente está fazendo esse onboard dos cooperados Sicoob para dentro da plataforma, né? Então a gente já está com um mapeamento aí de 6.500 empresas para convidar um empresário, que é uma plataforma de empresários, né? Então a gente tem aí uma média de 2, 3 empresários por empresa para fazer todo esse onboard. Então já está todo o CRM, tudo construído, desenvolvido. E a gente está com vários projetos de inovação para o Sicoob e a gente está conversando. Cara, a gente precisa de crescer esse time, braço, galera jovem. Então, acho que depois a gente pode conversar para a gente tentar aproveitar essa garotada aí, que eu acho que tem muita coisa, né, para poder agregar, né? E, cara, são projetos muito legais. E você hoje na Transfero, você saiu do braço executivo, tá como chairman, não é isso? Conta um pouquinho essa... Me aposentaram. Na verdade, eu ainda continuo como relações públicas, entre aspas, né? Ainda vou em eventos, participo de palestras, painéis pela Transfero. Estou como chairman. O Cláudio assumiu como CEO. Então, abraço, o Cláudio olha Cláudio aí também. Abração, Cláudio. O Cláudio não agora sei se é membro ainda. Eu acho que não é não, hein, Cláudio? Deveria ser. Vamos entrar, vou te mandar o link aí. Eu acho que ele, já que eu mandei o convite para ele, mas não sei se ele entrou. O Cláudio, se você não mandar no Zap e não ligar, ele não vai olhar. Se for por e-mail, então, ele não vai olhar o e-mail. E aí o Cláudio ele se estressa com a operação e eu olho para fora e ainda tenho um relacionamento com as grandes contas e os grandes clientes. Hoje meu papel é muito mais estratégico do que operacional. Por exemplo, estava conversando com o Grossi antes aqui.
há 3 semanas atrás eu estava no Oriente Médio, né? E aí Ufa, né? Ainda bem que voltou antes. a quantidade de informação que eu recebo hoje, eu falo, cara, que loucura que tá acontecendo lá, né? E eu vi um vídeo de um drone abatido caindo do lado do Burj Khalifa, e aí você fala assim, cara, eu estava lá. É assustador, né? O mundo está assustador. E o Trump ainda fazendo, sem politizar, brincadeira com Call of Duty, né? Na guerra. Eu falei, cara, que máximo, cara. Pô, tá louco, meu irmão. Eu já tive algumas conversas sobre esse momento que estamos no mundo, e a impressão é que você tem alguns coroas que têm poder demais e eles estão vendo ali, pô, eu vou morrer daqui a pouco. O que eu vou fazer antes de morrer? Deixa eu testar o botãozinho. E aí você tem país A, país B, país C, um bando de coroa, aquela guerra de ego, né? Está complicado. É verdade. É a impressão que eu tenho também. Mas, então, a Transfero você precisa viajar. Eu gosto bastante, cara, do Web Summit, né? Que você já convidou a gente para várias vezes para ir lá em Portugal. A gente várias vezes já teve junto. A gente já participou aqui do Rio Centro de alguns, né? Com stand também. E já fizemos painel lá com o Márcio Alexandre também, lá dentro do stand da Transfero. Foi bem legal. E esse ano vocês vão estar de novo? Sim, na verdade, estive no Oriente Médio por conta do Web Summit em Doha, Catar. Agora, no mês que vem ou maio, de 11 a 14, teremos o Web Summit em Vancouver, Canadá. Junho, Rio de Janeiro. E novembro, Lisboa de novo. Você vai estar em todas essas, de alguma Vancouver, forma? Eu não tenho certeza, mas a Transfero estará lá. Nos demais, geralmente, eu estou. E talvez, para a Corp Link, se você pensar na parte de internacionalização, o Web Summit pode ser uma plataforma para você pensar em conectar esses empresários. Bem interessante, bem interessante. Eu adorei. Eu conheci o Web Summit indo com o Gross 2017. Foi muito legal. Foi quando a gente foi com o Alfredo Soares, não foi? Foi o Alfredo Soares que a gente foi também, em 2017. É verdade. Cara, eu só lembro o Airbnb que eles me meteram para ficar. Não faz 12 isso. homens juntos, cara, em 30 metros quadrados, sei lá, 40 metros quadrados. Eu lembro que eu comprava sorvete para botar na geladeira, não durava nenhum, sumia com meus sorvetes. Ia tomar banho, quando voltava não tinha mais. Cara, porra, morrendo de fome, neguinho, 12 homens raspavam tudo. Cara, e a situação que a gente dormia naquele quarto era precária. Não deseja ninguém. Tá rindo. Qual que era a situação, cara? Oh, meu Deus do céu. Antes eu tivesse pego um hotel, alguma coisa, mas enfim, fica na memória, foi muito boa. Mas o Web Summit, tirando o quarto que a gente dormiu no Airbnb lá, mas tava Gustavo Mota, Alfredo Soares, Carlos Júnior, só galera... o Carlos Júnior ainda sai do papel, Alfredo Soares, Gustavo Mota, Grossi e eu. Foi todo mundo no mesmo quarto ali, na mesma... Não vou dizer na mesma cama que pega mal, mas era quase isso. Mas o legal de você contar isso é que a galera às vezes pensa que é só voo de primeira classe, o hotel 5 estrelas e não sei o quê, mas não sabe o que se passa por trás dos bastidores. Todo mundo o Alfredo tinha acabado de entrar na Vetex, né, como sócio. Eu já estava no Cicobi, já estava todo mundo bem, cara. Mas isso aí a galera vai na raça ali, né? Foi muito legal a experiência. Aí foi quando eu conheci o Web Summit, realmente a cidade para ali, né, cara? Impressionante. Ali, Lisboa era só o Web Summit. Fiquei maravilhada e logo depois veio a notícia que veio para o Rio de Janeiro. Não é a mesma proporção, acho que até porque o Rio é muito maior ali, né? É mais difícil você ter aquela densidade criada ali que Lisboa te dá, né? Por exemplo, você foi em 2017, né? Não lembro o número de pessoas que foi em 2017, mas ano passado tiveram 70 mil pessoas circulando ali, novas, né? Só por conta do evento. No Rio de Janeiro, se eu não me engano, tivemos 25 mil, 30 mil só por conta do evento. Então, esse ano talvez aumente um pouquinho. E o Rio de Janeiro, como é grande, então fica um grupo concentrado na Barra, um grupo concentrado na Zona Sul e os outros espalhados. E aí o local ainda também, Rio Centro, não ajuda muito, né? Porque as pessoas têm que se deslocar, né? O hotel ali do lado fecha, aí bomba ali na região, mas acaba não tendo como conectar todo mundo. E muita gente sai daqui depois e ainda vai para região dos lagos ainda. Vai para Búzios, vai passear lá. Que tá por aqui, né? Exato.
aquele happy hour que vocês fazem ali, normalmente na Camolese? Zona Sul ali. Nossa, maravilhoso. Foi ali que eu me inspirei, inclusive, porque foi no Maguge, né? A nossa Maguge, festa isso. de inauguração foi no Maguge. Você foi? Foi, né? Foi. Foi. Ah, obrigado. Lembrei. Tá nas fotos também. Mas eu me inspirei ali, cara, porque aquela área ali do legal. Jockey realmente é maravilhosa, é muito, muito boa. E é um ambiente que você consegue se conectar, né? Você consegue parar, sentar, tomar um drink para quem bebe, eu tomo minha Coca-Cola e minha água. E você consegue se conectar porque o ambiente proporciona isso, não fica aquele barulho. Verdade, Dá pra- verdade. Cara, obrigado. Acho que a gente falou tudo, esquecemos alguma coisa. Não, acho que a gente. Uma das coisas que eu acho que vocês têm feito bem é unir os empresários do Rio de Janeiro para que eles possam se apoiar, né? E é uma coisa que eu sempre cobrei dos empresários aqui no Rio e não. Até tem alguma iniciativa ou outra, mas não tem iniciativa que gere negócio. Então, não adianta você tomar café ou um almoço empresarial se o ecossistema não se ajuda. E aí, o Cicobi, o Corplink, conseguindo conectar esses dois pontos, eu acho que dá para fazer mais coisa ainda pelo Rio de Janeiro. A nossa preocupação é exatamente isso. Assim, a gente tem um algoritmo que cria as conexões de inteligência artificial na plataforma, mas a gente faz questão, né, da nossa Jaqueline e da Débora participarem ativamente na parte de seleção das conexões. As conexões não são encaminhadas diretamente para cada membro. Elas entram numa fase inicial ali de mapeamento, de curadoria para poder encaminhar. Então, são realmente estrategicamente pensadas em gerar negócios, né? A gente não fala que é mais um algoritmo ali, a gente quer um algoritmo real de confiança. E a gente pede para os membros alimentarem a gente das conexões que estão sendo feitas, que a gente descobre por acaso. Um dia eu ligo para, fechei negócio com outro cara. Eu falei, cara, tenta avisar a gente, porque isso alimenta, gera apoio, gera comunidade, né? Então a gente apresentou já uma construtora também para você, que vendeu, quis colocar dentro da plataforma venda de apartamento por cripto, né? Então, essa é uma coisa legal, né? Só que tem que ser difundido para os membros, né? Então, você membro acredita, porque como eles têm a experiência Cicobi e fazem com que isso funcione, talvez você se surpreenda com essas novas conexões. Então, por exemplo, a Transfero ganhou um cliente porque eles apresentaram esse cliente para a gente. Então, hoje você tem uma construtora no Rio de Janeiro que está ali construindo empreendimentos na zona do Porto do Rio de Janeiro, e você pode pagar com criptoativos, né? Aqui no Rio, pouquíssimas pessoas ou quase ninguém gastaria os seus criptoativos, mas pessoas de fora prefeririam pagar com criptoativo do que fazer um câmbio, passar pelo sistema financeiro normal. Então a gente consegue quando ele nos resolver. procurou foi exatamente para investidores internacionais, assim, né? Que tem interesse em fazer e tal. Na hora eu lembrei você e inclusive indiquei um também agora pro Cláudio. Eu fiquei mais amigo do Cláudio quando a gente ficou 3 dias, o dia todo na G4, né? Fui lá no G4, na turma 100, e fiquei o dia todo com o Cláudio, não aguentava mais o Cláudio. E aí a gente, enfim... Aí eu sempre indico para ele, nem fico te perturbando muito. Aí indiquei essa semana, queria fazer uma operação bacana de USD e tal, e um grande amigo meu também, Ricardo, e apresentei pro Cláudio. Então, assim, sempre Legal. que a gente pode, a gente apresenta, faz conexão, cara, e vou pedir para depois a gente alimentar a plataforma aí, que eu acho que é muito, muito importante. E uma coisa legal é que justamente isso, como a gente trabalha no modelo de parceria, né? Então tem coisa que a gente indica para o outro, por exemplo, conta bancária. Só tem um banco que eu indico, Cicobi. Vai lá, abre a conta no Cicobi. Operações grandes, a gente tenta combinar o jogo de... Eduardo, tem essa operação, cabe aqui? Não, vamos dar um jeito. Tenta organizar. E se você, novo membro, ainda está tímido ainda, cara, vem para os eventos, conversa com o pessoal, porque se você não aparecer, ninguém vai te conhecer também. Então... Exatamente. Quem não aparece não é lembrado, né? Aquela grande ditado aí. Gente, obrigado. Tive com o Mardison, da Transfero, grande amigo. E, Mardison, mais uma vez, obrigado aí, cara. Vamos agora aproveitar aí um pouquinho desse momento juntos aqui, beber mais um café. Já foram 2. Vai terceiro café agora depois aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Grande abraço. Valeu pela audiência. Tchau, tchau.